Na aula de hoje, veremos o conectivo lógico ou exclusivo. Vamos começar estudando qual é a regra que o rege, ou seja, qual é o seu sentido. Algo será verdade se uma única proposição for verdade. Não pode ter mais de uma proposição como verdadeira. Por isso que chamamos de conectivo lógico ou exclusivo, pois somente uma única deve ser verdade para que a regra seja cumprida. Sua representação simbólica é a seguinte e, ao vermos uma frase, identificamos da seguinte maneira: ou ganho na Mega Sena esse ano, ou paro de apostar. Esses dois ou, na verdade, são um único conectivo lógico, o ou exclusivo. Por isso, o ligamos e colocamos sua representação simbólica embaixo. Podemos reparar que temos um ou antes da proposição inicial, P, e um ou conectando P a Q. Por esse motivo, também é chamado de conectivo lógico ou. Sua estrutura geral é ou P ou Q. A marcação completa dessa frase fica da seguinte maneira: ou ganho na Mega Sena esse ano, P, ou paro de apostar, Q. Conectamos os dois ou e colocamos sua representação simbólica embaixo. Dessa forma, temos P ou exclusivo Q. Vamos resolver a tabela verdade para esse exemplo. Temos P, Q, preenchemos as colunas de verdadeiro ou falso, e na primeira linha, podemos observar que tanto P é verdade quanto Q. Lembrando que nossa regra diz que só uma proposição deve ser verdadeira. Portanto, para a primeira linha, temos que é falso. Já na segunda e na terceira linha, a regra é satisfeita. Somente uma proposição de cada coluna é verdadeira. E na quarta e última linha, nós temos falso. Vamos agora para um outro exemplo. Ou como sorvete, P, ou como pizza, Q. Juntamos os dois ou e colocamos o conectivo lógico apropriado. Agora, nós temos um terceiro ou. Então, nós devemos uni-lo aos outros dois ou. Correto? Errado. Mas por quê? Como vimos em algumas aulas, nós temos uma ordem correta para a análise dos conectivos lógicos. E o conectivo lógico ou exclusivo se localiza na seguinte posição no nosso diagrama. Isso significa que nós devemos fazer ele depois de fazer qualquer ou. Quem tem prioridade é sempre o ou inclusivo, o ou que vimos na aula 4. Podemos então concluir que a estrutura ou está errada, não existe. O correto seria identificar o conectivo lógico ou inclusivo e dar prioridade a essa parte, Q ou R. Mas agora você pode estar se perguntando: como é que você sabe que o ou que tem prioridade, portanto, que não se trata do exclusivo, é esse que você marcou? Não podia ser esse? A resposta para essa pergunta é muito simples. Isso seria impossível que esse ou assinalado fosse o conectivo lógico com prioridade, ou seja, o conectivo lógico do ou inclusivo, pois, se esse fosse o caso, nós teríamos um outro ou sobrando ligado ao nada, que seria esse. Se esse daqui fosse o conectivo lógico ou inclusivo de como sorvete ou como pizza, o ou que vem antes de como sorvete estaria ligado a absolutamente nada. E isso não faria o menor sentido. Tudo bem, mas então, e se o ou que vimos antes fosse o primeiro mesmo? Ou seja, e se esse daqui, que fosse o ou inclusivo? A resposta é que isso também seria impossível, pois, mais uma vez, o ou que vimos antes, que também é chamado de ou inclusivo, como estamos falando, conecta P com Q. Sua fórmula geral é da seguinte maneira: nós não podemos ter o conectivo lógico ou inclusivo e não ter nenhuma proposição aqui. Sempre que você ficar com dúvidas de onde você deve colocar o ou inclusivo e o ou exclusivo, veja se faça sentido. Observe que a fórmula geral do ou inclusivo é da seguinte forma: proposição, conectivo, proposição, e que
a fórmula geral do conectivo lógico ou exclusivo é o conectivo, aí a proposição e outro conectivo. Se nós temos um conectivo e antes não há proposição alguma, então se trata do ou exclusivo. Portanto, fica da seguinte forma o nosso exemplo: P ou exclusivo Q ou R. Mas lembrando que tem prioridade o ou inclusivo. Então, colocamos Q ou R entre parênteses, pois faremos primeiro, e só depois conectaremos o resultado disso com o P através do ou exclusivo. Vamos resolver a tabela para esse exemplo, então. Fazemos uma coluna para o Q ou R, pois é a nossa prioridade, segundo o diagrama, é o que devemos fazer primeiro, e então colocamos uma coluna ao lado para P ou exclusivo Q ou R. Começando, as colunas que utilizaremos para a primeira serão Q e R e tapamos a de P. Lembrando que a regra do ou inclusivo diz que algo será verdade quando pelo menos uma das proposições for verdade. Então, na primeira linha, podemos marcar como verdadeiro, assim como na segunda e terceira. Já na quarta, os dois valores são falsos, então marcamos com falso. Na quinta, sexta e sétima, marcamos com verdadeiro, pois a situação se repete das três primeiras linhas. E na oitava, marcamos com falso, pois aqui não há nenhum valor verdadeiro. Para a próxima coluna de análise, utilizaremos a coluna do P e a coluna do Q ou R. Lembrando que estará conectado através do conectivo lógico ou exclusivo, e que seu sentido é que somente uma proposição pode ser verdadeira. Com isso, concluímos que na primeira linha marcamos com falso, pois temos duas verdadeiras, assim como na segunda e terceira. Já na quarta, somente o P é verdade, então podemos marcar com verdade. Na quinta, sexta e sétima, também. Já na oitava, não temos nenhuma verdade, então marcamos como sendo falso. O grande segredo da lógica matemática é entender esse diagrama aqui. É saber quais conectivos lógicos priorizar e quais junções fazer primeiro. A partir daí, é só dividir por colunas na nossa tabela verdade e analisar aos poucos, por partes, juntando conforme for preciso. Se fizermos dessa forma, é muito fácil e não tem como errar. Não importa qual será o tamanho da nossa frase que estamos tendo que analisar. É só ir desmembrando da forma correta, com muito cuidado e atenção, e nunca nenhum exercício será difícil para você. Vamos agora a um pequeno resumo que explica, com os pontos principais, como que o conectivo lógico ou exclusivo é diferente do conectivo lógico ou inclusivo. Primeiro ponto. Esse símbolo aqui é chamado de ou exclusivo. Por quê? Porque diz que somente uma das proposições pode ser verdade. Esse conectivo lógico aqui é chamado de ou inclusivo, pois permite que todas as proposições conectadas sejam verdade. A estrutura padrão do conectivo lógico ou exclusivo é ou P ou Q, enquanto que a do ou inclusivo é P ou Q. E, finalmente, ou exclusivo une somente duas proposições, enquanto o outro pode unir várias proposições, da seguinte forma: P ou Q ou R ou S. Vamos ver um exemplo do ou exclusivo com outro conectivo lógico que não seja o ou. Ou estudo P ou patino Q. Podemos ver que a estrutura se repete, ou P ou Q. Então, marcamos com conectivo lógico ou exclusivo, e aqui aparece E como batata frita. R. Vamos analisar o nosso diagrama de prioridades. Podemos ver que quem tem prioridade aqui é o E. Então, patino Q, E como batata frita R será a junção que deveremos resolver primeiro. Fica então da seguinte forma: primeiro, Q e R, dentro de parênteses, conectado ao P através do conectivo lógico ou exclusivo. Nossa tabela verdade, então, fica assim: uma coluna para Q e R e uma coluna para P
ou exclusivo Q e R. Marcamos as colunas que utilizaremos para a resolução da nossa primeira coluna da análise e cobrimos a de P. Como o conectivo lógico utilizado aqui é o E, ambas têm que ser verdade, para que marquemos com o valor verdade. Portanto, nossa primeira linha fica sendo verdade e a segunda, terceira e quarta falsas, pois aqui nós não temos o valor verdade se repetindo duas vezes. Já na quinta, temos dois verdadeiros, e isso satisfaz a regra do conectivo lógico E. Na sexta, não voltam a aparecer dois valores, nem na sétima, nem na oitava. Com a coluna da análise do Q e R resolvida, utilizamos ela para então resolver a nossa próxima coluna da análise, juntamente com a coluna do P. Tapamos as demais e começamos. Lembrando que o conectivo lógico ou exclusivo permite que somente uma seja verdade. Então, para a primeira linha, falso. Para a segunda, terceira, quarta e quinta linha, temos verdade, pois somente uma das colunas apresenta valor verdade. Já nas demais, não temos nenhum valor verdade. Então, falso. E para o nosso último exemplo final, você pode estar se perguntando: mas e se nós tivéssemos, então, um caso que o ou exclusivo aparece bem depois, que não aparece no começo, que nem nós vimos em todos esses exemplos? Bom, vamos fazer e ver como fica. Quero uma rosa, P, ou um cravo, Q, ou uma begônia, R. Conectamos os dois ous, colocamos seu símbolo, e então nós marcamos como que fica abaixo. P, Q ou exclusivo R. Bom, isso está um pouco estranho. Se nós realmente fôssemos marcar o ou dessa forma, não ia dar certo, pois afinal, cadê o conectivo lógico para conectar P com algo? O que acontece com P? Vai para o espaço? Sem conectivo lógico para juntar, é exatamente isso que acontece. Portanto, está errado. Para quem tem curiosidade, a forma correta para essa frase seria a seguinte: P, ou, Q, ou, R. Aliás, essa é uma boa hora para dar a seguinte dica. Quando falamos somente ou, estamos nos referindo a esse ou. E, finalmente, os exercícios. Eu os resolverei na próxima aula, e quem precisar dos materiais utilizados nessa aula, eu deixarei o link para o meu blog na descrição do vídeo. Até a aula que vem e muito obrigada!